para complementar o primeiro tema, eu vou falar por que Dakota do Sul se tornou a melhor jurisdição para planejamento offshore. Então, precisamente por que essas estruturas em Dakota do Sul hoje se tornaram tão importantes para planejamento internacional. Tá? E quando eu digo Dakota do Sul, eu tenho uma preferência muito forte para Dakota do Sul, mas o que eu vou falar aqui também se pode dizer sobre Wyoming e Nevada, que são dois estados que estão similarmente posicionados em termos jurídicos com Dakota do Sul em muitos aspectos que eu vou falar. Né? Dakota do Sul, só para você ter um brief background, né? Foi um estado muito pequeno, no centro dos Estados Unidos, com menos de 1 milhão de habitantes. Né? Eu acredito que o último censo era 870 mil habitantes no estado inteiro. A maior cidade, Sioux Falls, eu acredito tem 100 mil? 180. 180 mil pessoas. Então não é é um estado americano menor do que o país do Uruguai, que para mim é um dos países menores da América Latina. Então, com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Então, menor do que o Uruguai, mas hoje virou o centro e o foco bancário dos Estados Unidos. Tá? Então, ele foi de uma economia de 24 bi a uma economia de mais de 3,53 trilhões de dólares num período de 10 anos. E por que isso aconteceu em Dakota do Sul? Qual foi o mistério que eles fizeram? Mais ou menos 10 anos atrás, teve um governador muito bom, que contratou um diretor na divisão de bancos locais deles, e eles sentaram com todos os grandes bancos e businessmen da região e falaram quais legislações, quais leis eu posso passar no Congresso para atrair o máximo de negócio e o máximo de crescimento para o meu estado. O que vocês me derem de ideia, eu vou passar. E é um estado muito fácil de conversar com o governo. Então, esses businessmen surgiram com certas ideias que hoje virou o que um advogado da nossa equipe gosta de dizer, South Dakota Codified Law, que virou o Código de Dakota do Sul, que precisamente permite fazer coisas que antigamente não se podiam fazer nos Estados Unidos, né? Especialmente no mundo de trust. O que é um trust? Tradicionalmente, o trust é uma estrutura onde eu coloco em nome de uma segunda pessoa os meus ativos, então transfiro efetivamente para uma segunda pessoa por um benefício de um terceiro. Tradicionalmente, esse terceiro era o meu filho, ou alguém relacionado a mim, alguém que eu me importava, mas eu transferia para o segundo ter custódia, proteção e cuidar desse ativo para os meus filhos. Né? Então esse é o trust tradicional e é o trust que existiu no mundo inteiro. Qual era o grande problema, primeiro grande problema do trust? Bom, perfeito, eu transferi do meu nome e olha, só para começar, essas estruturas são altamente protetivas nos Estados Unidos, precisamente porque o governo federal americano já disse que o ativo saindo do seu nome e sendo efetivamente doado para dentro do trust, deixa de ser seu ativo, você deixa de ser liable para esse ativo. Então, já era uma estrutura altamente protetiva contra processos. Então, pô, aconteceu qualquer coisa comigo, eles levam tudo que é meu, mas o que está no meu trust não é meu. Mas o problema é que, primeiro problema, o beneficiário é uma outra pessoa. Então, para muita gente falava, pô, peguei todo o meu patrimônio, meti dentro do trust e agora eu não consigo nem usar, eu tenho que pedir permissão para fazer uma distribuição do meu próprio ativo. E o que Dakota do Sul fez? Eles falaram, não, a gente vai permitir, fomos um dos primeiros estados, ou foram um dos primeiros estados que falaram, vamos ter self-settled trust. O que é um self-settled trust? Um trust onde eu mesmo sou o beneficiário do meu trust. Em outras palavras, para as pessoas que entendem a legislação brasileira, eu sou usufrutuário. Eu posso usufruir do meu ativo durante a minha vida. Eles foram um dos primeiros estados a criarem o Directed Trust. Qual é a teoria do Directed Trust? Se eu puder fazer uma colocação, eu trabalhei 35 anos em banco. E cada vez que se mencionava a palavra trust, geralmente com a América Latina, e o pessoal, o primeiro ponto que saltava era, eu trabalhei toda a minha vida, vou dar o dinheiro para um trustee, que nem sei quem é, e depois, o homem latino, a maneira de pensar, depois, para poder usar meu dinheiro, ainda vou ter que pedir licença para essa pessoa. Isso, para mim, não funciona. Então, o Directed Trust, quando surgiu, foi a solução para essa situação que, durante 30 e tantos anos da minha vida, era uma barreira intransponível. O cliente não queria fazer um trust porque perdia o controle dos seus ativos. Então, inteligente a pessoa e o Estado que tem uma lei que protege e que criou isso aí, porque você tem um trust irrevogável, que é aquele que vai lhe dar uma proteção jurídica total, e, ao mesmo tempo, através do seu diretor ou diretores, você vai conseguir controlar o seu ativo. Então, era a equação que eu nunca consegui resolver na vida ativa num banco,
que hoje em dia, através dessa Joseph Trust, a gente está resolvendo para os nossos clientes. E é só para te dar um maior detalhe, a questão do Directed Trust. O Directed Trust nada mais é um trust onde, em vez de você ter que confiar na palavra do trustee, que o trustee é, em essência, um banker, que você nunca conheceu para ter utilidade do seu dinheiro, você pode apontar quem você quer para ter autoridade de controle dos seus ativos, e não só dos seus ativos, mas dos próprios termos do trust. Então, o que era irrevogável, né, que em essência é irrevogável pelo grantor, pode se tornar revogável. O que era não se podia mudar, hoje se pode mudar. E muito mais importante, a decisão do seu ativo, compra, vende, monta, investe, distribui, não precisa estar na mão de uma pessoa que você não conhece no meio dos Estados Unidos, pode estar na mão de qualquer pessoa que você indicar no mundo da sua confiança. E o mais importante, ou pessoas, né? A gente trabalha hoje com, vou dizer, metade dos nossos trusts são brasileiros, muitos deles têm mais de um diretor, ou um conselho de pessoas que controlam esses ativos e determinam um ponto ou outro e assinatura sobre isso. Mas muito mais importante do Directed Trust foi que eles criaram, através do Directed Trust, a possibilidade de você ter um instrumento americano, mas não tributado como um instrumento americano. Então, o trust tradicionalmente, o trust americano, por que os Estados Unidos até recentemente não era visto como um país para se montar trust? Todo mundo montava trust em Bahamas, trust em BVI, trust em Nova Zelândia, que era muito popular quando eu comecei, todo mundo queria ser o trust em Nova Zelândia, e não pensavam em US Trust, a não ser que você morasse nos Estados Unidos. Por causa da tributação, você tem um instrumento americano, cria, igual uma corporação americana, um dever tributário. Mas o IRS, em 1999, migrou um pouco o entendimento deles sobre o trust e como o trust deve ser tributado, e eles falaram, para o trust ser considerado fiscalmente um trust americano, precisa cumprir com duas categorias. Um tem que estar em jurisdição americana, e o segundo é que você tem um controle total em mão de pessoas americanas. Em essência, o governo federal americano criou uma forma de você ter uma estrutura em território americano, protegida pela lei americana, mas por ter um diretor, o controlador, fora dos Estados Unidos, você criou uma estrutura que não é tributado como estrutura americana. Que quer dizer que é zero de imposto em qualquer transação internacional, isenção em maior parte de aplicações financeiras, de ganho de capital em aplicações financeiras, isenção em fundos estrangeiros. Você criou uma estrutura, que para usar o termo do FATCA, W8, em território americano. Tá? E essa foi uma das grandes sacadas do Directed Trust. Em essência, os Estados Unidos está dizendo, traga o seu dinheiro para os Estados Unidos. Os americanos que não tinham seu dinheiro, deixem o dinheiro aqui, vamos te punir se você tirar o dinheiro. Todo mundo do exterior, não assinamos CRS, não vamos ser parte de um multilateral agreement, e a gente está te dando de mão dada uma forma de ter toda a sua estrutura internamente nos Estados Unidos, sem ser tributado como pessoa americana, que foi a questão desse Directed Trust. Terceiro ponto que faz da Cota do Sul, e essa eu acho um ponto que até faz ela se destacar um pouco mais do que Nevada e Wyoming, a questão de privacidade. Da Cota do Sul tem o estatuto de privacidade mais alto de qualquer jurisdição, eu acredito, no mundo, hoje em dia, né? Vamos falando de país sério. O que isso quer dizer? A informação de um trust, de quem é dono do trust, os ativos do trust, não é compartilhado em nenhum lugar. Os auditores vão ao nosso escritório, eles olham os documentos internamente, não fiscalizam os clientes, fiscalizam a própria companhia, mas todos os dados, toda a informação, tudo é mantido num lugar só. E é tão extensiva essa lei de privacidade da Cota do Sul que nem os próprios beneficiários necessitam saber que são beneficiários. Então, o próprio grantor pode limitar quem tem informação sobre trust. A gente tem alguns nessas categorias, onde chega a falecer o grantor, o beneficiário vai receber um cheque e não saber por quê. E eu não posso, por lei, avisar para ele que existe o trust e que ele é beneficiário do trust. Então, não precisam saber. E não só não precisam saber, é que eu não posso, eu como advogado e como trustee, avisar. Outro ponto fundamental, um dos grandes problemas... Sim. Sobre beneficiários, uma pergunta. Mesmo se eles residirem nos Estados Unidos? Sim, não faz diferença em qual jurisdição eles residem, os beneficiários não podem ser informados, é decisão do grantor. Então, o criador do trust que vai dizer, não fala ou pode avisar. Para o Brasil, depois o Luiz Flávio vai tocar em alguns temas sobre planificação brasileira utilizando o trust. É isso que eu ia comentar aqui. Tem alguns problemas quando a gente vai pensar em Brasil que precisam ser considerados. Mas aí você pode bater no Luiz depois. Eu prefiro não apanhar agora. O próximo ponto, Dynasty Trust, é um problema muito grande que tinha, que existe uma lei que todo mundo que passou por law school aqui nos Estados Unidos sabe, chamada Rule of Perpetuities,
Vai ser uma pergunta que vai sair no bar, então, por favor, lembrem do Rule of Perpetuities, porque estava quando eu fiz o exame, então vai estar no bar o Rule of Perpetuities. E, basicamente, isso nada mais é do que uma limitação de tempo enquanto o trust pode distribuir. Em essência, a pessoa tem que estar existente, né? Essa é a regra geral. Eu não posso criar um trust para os meus netos porque os meus filhos ainda não têm filhos. Eu posso criar um trust para os meus filhos. Essa era a regra geral. Dakota do Sul, e agora um movimento que está passando por muitos outros estados, basicamente cancelaram essa regra. Eles falaram que você pode criar um trust para classes de seres humanos e, em essência, para uma dinastia. Então você pode hoje criar um trust em Dakota do Sul para todos que têm o meu sangue, todos os meus descendentes, todas as pessoas relacionadas a mim. Que isso é uma classe indeterminada, porque pode ser que existam tataranetos recebendo distribuições do meu trust que eu certamente nunca vou conhecer porque já vou ter falecido nesse ponto. Tá? E o próximo ponto, muito importante, e é uma das coisas mais novas é uma coisa que eu gosto muito de falar, a questão dos business trusts. Isso é uma estrutura muito pouco conhecida no mundo, muito pouco utilizada por não ter sido conhecida, e é uma estrutura que surgiu por quase acidente. Em 1999, a Receita Americana determinou que trusts tradicionais, eles determinaram que os trusts tradicionais tinham um propósito de garantir o ativo. Então, você está segurando e protegendo o ativo para beneficiários. Mas muitas pessoas estavam utilizando a estrutura de trust para fazer um negócio. Então, comprar, vender, operar, ter funcionários. Tem cadeias de restaurantes que a gente vai, que até se você surpreender, se você for ver quem é dono, são business trusts, que são os franqueadores. O que é o business trust? O business trust nada mais é do que um trust que tem um propósito de uma empresa ativa. E por que o business trust é importante? O IRS começou toda a história falando: nós vamos tratar esses trusts diferentemente de um trust tradicional. Em outras palavras, nós vamos aplicar a regra tributária de uma LLC equivalente, né, do que eles chamam de associations. Então, essas empresas vão, em vez de ser tratados como um trust e ter que fazer o 1041 e pagar 37%, eles vão fazer, se tiver mais de um beneficiário, 1065%, eles vão ter que fazer K1 para os seus beneficiários, e os beneficiários vão ter direitos de coordenar diretamente a operação do negócio. E qual é o benefício para nós hoje, esse tipo de estrutura? Bom, alguns estados, começou esse daí em Maryland, nem começou em Dakota do Sul, mas Dakota do Sul já adotou uma lei muito forte, criou uma legislação local falando: se o IRS vai diferenciar, nós também iremos diferenciar. E o que Dakota do Sul falou sobre Business Trust? Eles falaram: a lei fiscal federal se aplica, quer dizer que você tem que pagar como a LLC, vai pagar como a LLC, que no estado é zero, mas vai aplicar. Mas nós vamos oferecer todas as proteções de uma Corp. Então agora já ficou interessante, eu tenho uma LLC que teoricamente é uma estrutura flow-through, seria menos protegida do que uma corporação americana, mas por lei local, por lei estadual, eu já tenho todas as proteções de uma corporação do estado. E eles também falaram, não só isso, mas todos os benefícios que a gente aplicou a trust também se aplicam a business trust. Então agora eu tenho uma estrutura que está protegida por privacidade, está protegido por todos os limitations on liability, tem acesso às cortes, os trust courts, que Dakota do Sul é um estado muito interessante. Todo o tribunal de Dakota do Sul fica aberto 2 dias por semana, de manhã, exclusivamente para trusts que querem modificar termos. Então você nem precisa nem peticionar, você vai e espera na fila, já pode fazer as mudanças que você quer, já senta na frente de um juiz e eles já aprovam na hora. É um lugar muito eficiente. Você tem acesso com isso um business trust. Então, em essência, Dakota do Sul criou um business entity utilizando o trust, uma LLC, só que mais protegida, mais privada e superior. E o melhor de tudo é que essas estruturas, tanto business trust quanto traditional trust, não se aplicam as regras que se aplicam hoje à LLC de precisar fazer 5472 informar os beneficiários finais, de informar a mesma coisa para o FINRA, e também se aplicam as mesmas regras em termos de tributação, onde são estruturas que são isentas de tributação nos Estados Unidos, a não ser que tenham um lucro local americano. E por último, acho que a gente já tocou no começo, que era o Asset Protection Trust, que a gente já falou, que o Trust é a estrutura mais protetiva hoje, porque em essência sai do seu nome o ativo. Então, realmente não tem o que possa acontecer com você. É uma das primeiras razões que muitos clientes vêm para nós. Eu sou dono de uma empresa no Brasil, eu sou dono de uma indústria. Mestres de indústrias trabalharam uma carreira inteira para conseguir o seu patrimônio, e eu tenho medo de um passivo trabalhista, uma mudança de governo aqui no Brasil que vai levar embora tudo que eu tenho de patrimônio aqui, todo bem declarado na minha declaração. Qual é a solução? Bom, em essência, o Trust vai te permitir ser usufrutuário e, ao mesmo tempo, não importa o processo que aconteça com você no Brasil,
esses ativos que estão fora do Brasil, esse patrimônio que você resguardou em trust, está completamente blindado de qualquer processo, porque mesmo com uma ordem judicial chegando em território americano, o juiz americano vai ser muito lindo, pode levar o que é do João, mas o que está dentro do trust não é dele. Então não se aplica. Então essa é uma estrutura... Mike, tu tem um comentário? Mencionam os 2 anos. Sim, é importante. Exato. Existe um caso muito importante onde o ativo do trust pode ser acessado, é chamado um Fraudulent Grant Statute. Dakota do Sul tem o Statute of Limitations mais curto, que é 2 anos após a criação do trust. Isso quer dizer que se você tem algum credor existente e você cria um trust com patrimônio, o credor pode questionar a criação do trust por um período de 2 anos, né? Ele tem que identificar que você abriu um trust em Dakota do Sul e ele tem que ir para lá e dizer, mas esse trust foi criado com o meu patrimônio. É para evitar que eu vá num banco, tire um empréstimo de $1 milhão, coloque isso dentro de um trust e depois faça um bankruptcy e diga, não tenho como pagar porque o patrimônio não é meu. O governo federal, o Estado aplica 2 anos esse estatuto. Em casos de bankruptcy, para tu ver como algumas pessoas já tentaram isso, o estatuto é 11 anos, mas isso é federalmente. Quer dizer que se você declarar falência e for um self-settled trust, então um trust onde eu sou usufrutuário e beneficiário do trust, tem 11 anos, é sempre a coisa que temos que avisar para as pessoas que fazem self-settled trust, tem 11 anos que se você declarar falência, eles vão poder ir atrás dos ativos do trust federalmente, né? Não no Estado, o Estado é 2. Então é importante, João, deixar claro que se você não tem nenhum problema jurídico, nenhum processo em andamento, você faz um trust, passaram 2 anos, 100% os seus ativos protegido. Estão protegidos de qualquer processo protegido. Em qualquer lugar do mundo. Isso Exatamente. é importante. Esse período de 2 anos é só para pessoas que são credores existentes. Então, se eu crio o trust e amanhã depois faço uma dívida, essa pessoa não pode ir atrás de mim, né? E são casos muito difíceis. Raramente você vê isso mesmo na corte lá. Se você tentar fazer, para quem é advogado, uma pesquisa sobre fraudulent grant cases em Dakota do Sul, ou em Wyoming, ou em Nevada, é muito difícil porque não é uma coisa que você naturalmente anuncia, né? Abri um trust, vem me processar lá. Então é uma coisa que muitas pessoas nem sabem que você tem e já passou os 2 anos até descobrirem. O que significa isso para investidores? Dakota do Sul é jurisdição hoje, e eu vou começar a falar hoje. É importante dizer hoje porque outra fala que o Mike sempre me disse quando eu estava começando, que ele foi meu mentor, eu estava trabalhando com ele, ele falou, os paraísos fiscais sempre existirão, eles só vão mudar de lugar. Hoje, quando eu comecei, era Holanda, e Uruguai e Nova Zelândia. Isso, por alguns anos, virou BVI e Panamá. E hoje está migrando para dentro dos Estados Unidos, mas não é para dizer que para sempre será esse o lugar, não existe a lei que é para sempre. Mas eu acredito que essa lei vai durar um bom tempo, porque os Estados Unidos ganham muito com isso. Hoje, o Dakota do Sul é a melhor jurisdição e a jurisdição mais eficiente para você ter um investimento, ou não só um investimento, mas o seu ativo protegido de uma forma privada. Os trusts formados em Dakota do Sul, com diretores não americanos, não têm requisitos mínimos americanos. Quer dizer que você não tem que prestar nenhuma declaração aqui nos Estados Unidos. Dependendo, não vou dizer nunca, se você tem algum lucro territorial americano, sim, teria que ser informado. A ausência de regras do FATCA, por ser estrutura americana, não se aplica a FATCA. Por ser, os Estados Unidos não ter aderido ao Multilateral Instruments e não ter CRS, não se aplica MLI ou CRS, então é uma estrutura que não tem FATCA, não tem MLI, não tem CRS. E segurança de dados é requerido legalmente. Se você for ver nos últimos leaks, Trident Trust tem uma licença de trust em Dakota do Sul que, dentro do estado tão pequeno, virou uma polêmica que tinha um data leak deles, mas eles não conseguiram pegar nenhuma informação de Dakota do Sul. Por quê? Por lei, por regra de Dakota do Sul, todos os dados desses trusts têm que estar em servidores locais. Esses servidores são auditados pela segurança e pela proteção. Então, enquanto todas as offshores abertas pela Trident foram publicadas, parava na nível trust. Eles diziam, o dono é um trust em Dakota do Sul, mas eles não conseguiam achar as informações desse trust, porque estavam isolados. Hoje, Dakota do Sul, é muito difícil você pegar essas informações. E eu acho isso a coisa mais importante especificamente para mim. É um estado tão pequeno e tão, vamos dizer, amigável, que uma ligação bem feita, e eu já tenho uma reunião na próxima semana com a cabeça da divisão de bancos. Tive uma recentemente onde eu solicitei para ele instruções da melhor forma de operar Business Trust.
Eu tive uma há 5 meses atrás, onde a gente conversou sobre a melhor forma da gente custodiar ativos criptomoedas. Então, é uma coisa onde eu estou falando com o número 2 do Estado, que em essência está regulando de uma forma direta, e eu posso tirar as perguntas deles, e eles querem trabalhar com as instituições financeiras e atender os clientes, né? Nós fomos a primeira Trust Company vinculada à América Latina. Eles não tinham nem ideia onde era o Brasil no mapa quando nos entrevistaram para nos dar licença. Eu tive que explicar o que é o perfil de um brasileiro, o perfil de um argentino. Para eles, internacional era Canadá e México. Então, é um grupo muito interessante que estão aprendendo todos os dias e é uma conversa muito aberta que a gente tem com eles, né? Estamos tendo uma discussão agora sobre assinaturas digitais nesses instrumentos, mas eu nunca trabalhei com uma jurisdição onde eu posso ligar para o número 2 do Estado e falar, olha, deveríamos adotar um estatuto de assinaturas digitais porque ficaria mais fácil do que ter que mandar tudo por correio, e onde ele vai trazer essa conversa para o governador para ter uma aprovação de uma normativa. Então é um acesso muito direto que a gente tem com o governo da Dakota do Sul.